Olá, hoje a gente vai mergulhar em um dos textos eh, mais dramáticos e fundamentais da filosofia ocidental, a Apologia de Sócrates, de Platão. Nós recebemos o texto e um material de análise bem denso que foca na arquitetura do argumento. É bom já avisar que a nossa abordagem aqui não vai ser narrativa, né? Não vamos recontar o julgamento passo a passo. O objetivo é outro, é entender a estrutura da defesa, a lógica que Platão constrói para apresentar não só um homem, mas todo um modo de vida. Então vamos começar a desempacotar isso. Para entender a defesa, a gente precisa primeiro entender o ataque. Qual era o clima em Atenas? Por que essa cidade, o berço da democracia, decide levar a julgamento o seu filósofo mais notório? Então, essa é a parte fascinante, e a análise que a gente tem destaca muito isso. O julgamento de Sócrates não acontece assim, no vácuo. Atenas estava profundamente traumatizada, a cidade tinha acabado de perder a longa e, vamos dizer, humilhante Guerra do Peloponeso para Esparta. Certo. Logo depois, viveu o breve e brutal regime da tirania dos 30, que era apoiado pelos espartanos. Então, quando a democracia foi restaurada, ali por 403 a.C., ela estava frágil, desconfiada, quase paranoica. Havia um sentimento muito forte de que alguma coisa deu errado, sabe? E uma busca por culpados. E Sócrates, com aquele hábito dele de questionar tudo e todos, se tornou um alvo Conveniente. Exatamente. Ele era a figura perfeita para canalizar todo esse ressentimento. Ele teve ligações com figuras que se tornaram controversas, como Crítias, Alcibíades. Para muitos atenienses, ele representava o tipo de sofisticação intelectual que, na visão deles, tinha enfraquecido a moral da cidade e levado à derrota. Então ele foi um bode expiatório, é o que a análise sugere. Foi um bode expiatório. A apologia não é só a defesa de um homem, é o registro de um confronto épico. O indivíduo que busca a verdade contra um Estado que, na sua fragilidade, exige conformidade. Então temos essa Atenas tensa, procurando culpados, e é nesse palco que Sócrates sobe para se defender. Mas o que ele defende não é apenas a própria vida, certo? O resumo aponta para uma tese filosófica muito maior. Qual é a afirmação central que ele está fazendo? A tese central, que ecoa por todo o texto, é aquela famosa: a vida não examinada não merece ser vivida. Para Sócrates, o que realmente importa não é o corpo ou os bens materiais, mas a alma, a psuque. O verdadeiro dano não é sofrer uma injustiça, como ser condenado à morte. Certo. Mas sim cometer uma injustiça. Ao se manter fiel à sua missão, ele argumenta que os acusadores não podem lhe causar nenhum mal real. Eles podem matar o corpo, mas não a alma. Exato. Eles podem matar o corpo, mas não podem tocar ou corromper a alma dele. Ele se posiciona como invulnerável ao único mal que importa. Isso é uma inversão completa dos valores da cidade. Ele está dizendo que a morte, a pena máxima, é trivial comparada ao dano que os próprios juízes estão causando às suas almas. É uma audácia tremenda, e ele começa essa defesa de uma maneira muito particular, né? Estabelecendo um contraste entre como os acusadores falam e como ele vai falar. Sim, e esse é um dos pilares estruturais da obra. Ele cria uma oposição fundamental entre retórica e verdade. Ele diz que seus acusadores vieram com discursos belos, floridos, persuasivos, a arte da peitó, que é a persuasão que pode levar a qualquer conclusão, não importa se é verdade ou não. Certo, a persuasão. Em contraste, Sócrates promete só a verdade, nua e crua, a aletheia, que em grego significa desvelamento. Ele diz que vai falar de improviso, com as palavras simples que usa na praça, como se fosse um estrangeiro no tribunal. Essa afirmação dele de ser um estrangeiro, de não saber falar, isso soa um pouco falso, quase manipulador. Ele está claramente usando uma retórica sofisticada para atacar a própria retórica. Como a gente deve entender isso? É pura ironia ou tem algo mais profundo aí? Filosófica. Ao dizer não sei falar, ele está, na verdade, redefinindo o que significa falar bem.
Para os sofistas, falar bem era persuadir. Ponto. Para Sócrates, a verdadeira virtude do orador é uma só: dizer a verdade. Ele domina perfeitamente a retórica, mas usa ela como um instrumento para desmantelar a retórica vazia e colocar o conteúdo moral, a verdade, como o único critério. É uma performance da filosofia dele em tempo real. É isso, uma performance. A defesa de Sócrates é curiosa. Ele parece dar mais importância a acusações antigas difusas do que aos acusadores que estão ali no tribunal como Meleto. Por que ele foca tanto no passado? Porque ele entende que Meleto é só o porta-voz, a ponta do iceberg de um preconceito muito mais antigo e perigoso. Ele diz que seus primeiros acusadores são os mais temíveis, pois eles envenenaram a mente dos jurados desde que eram crianças. Esses acusadores não têm rosto. São a calúnia, o boato. E ele identifica uma fonte para isso? Sim, um autor de comédias. É uma referência direta a Aristófanes. A peça As Nuvens. Exatamente. 24 anos antes do julgamento, Aristófanes escreveu As Nuvens, uma comédia que retrata Sócrates como um charlatão, um ateu que estuda coisas inúteis, os céus e a terra. E que ensina os jovens a subverter a lógica. Isso, a não pagar dívidas, a desrespeitar os pais. Sócrates sabia que estava lutando contra essa caricatura, contra as sombras, como ele mesmo diz. Uma imagem falsa, mas que de tanto ser repetida se tornou mais real que o próprio homem. Então, para lutar contra uma sombra, uma ficção, ele precisa de uma narrativa igualmente poderosa. É essa a função da história do Oráculo de Delfos, uma espécie de contramito. É a única estratégia possível. Ele não pode trazer testemunhas para refutar um boato de décadas. Então ele constrói uma contranarrativa ancorada na maior autoridade religiosa da Grécia, o deus Apolo, em Delfos. Ele conta como o amigo dele, Querefonte, perguntou ao oráculo se havia alguém mais sábio que Sócrates. E a resposta foi não. E isso deixou Sócrates perplexo. Deixou. Ele diz que essa resposta o lançou numa missão divina para entender o que o Deus queria dizer. E a missão era, no início, provar que o oráculo estava errado, né? No início, sim. Ele foi interrogar os que eram considerados sábios, políticos, poetas, artesãos. E ele descobriu algo crucial. Os políticos achavam que sabiam tudo, mas não sabiam de nada. Os poetas criavam obras geniais por inspiração, não por sabedoria. Não conseguiam explicar o que escreviam. E os artesãos? Os artesãos dominavam suas técnicas, mas, por causa disso, achavam que eram sábios em todos os outros assuntos. A conclusão de Sócrates foi que a sabedoria humana dele, a antropene Sofia, consistia só nisso. Ele sabia que não sabia. Ele tinha consciência da própria ignorância, enquanto os outros não. Perfeito. E essa missão de expor a falsa sabedoria dos outros é o que, segundo ele, gerou tanto ódio. É aqui que entra a famosa metáfora... A do inseto. Sim, a metáfora do tavão, o oistros, em grego. Ele se compara ao moscardo enviado por um deus para picar um cavalo. Atenas é esse cavalo, nobre, de grande porte, mas que pela sua grandeza é um tanto lerdo e precisa ser despertado. É uma imagem muito forte. A filosofia como um incômodo necessário. O incômodo que impede a cidade de cair na complacência, de dormir. É interessante pensar no Tavão não só como um crítico, mas como alguém que energiza o Estado. A dor que ele causa seria produtiva. Será que Platão está sugerindo que toda a sociedade saudável precisa dos seus tavões? É uma leitura muito pertinente. A filosofia socrática é apresentada não como destruição, mas como o maior serviço cívico. E ele oferece uma prova, segundo ele, irrefutável, de que sua missão é divina, a sua pobreza. Ah, sim. Ninguém em sã consciência faria isso por cálculo humano. Ele argumenta. Ser pobre para ele é a testemunha da sua sinceridade. Apesar de toda essa argumentação, o júri o considera culpado. A defesa não funciona, pelo menos não na prática. E a parte que sempre me impressiona é a reação dele. Ele não se desespera. Ele pega os números da votação e faz uma análise estatística. É um momento de puro teatro filosófico.
Ele analisa o resultado, 280 a 221, e observa que a margem foi muito pequena. Se só 30 votos tivessem sido diferentes, ele teria sido absolvido. E ele usa isso para quê? Não para lamentar, mas para declarar uma vitória moral e humilhar Meleto, o acusador. Ele diz que, pela lei, se um acusador não conseguisse 1/5 dos votos, ele pagaria uma multa pesada. E Sócrates calcula que, sem o apoio dos outros dois, Meleto não teria chegado nem a isso. Ele vira o jogo completamente. Então vem a fase da contraproposta da pena. A audácia de pedir para ser alimentado no peritanel é quase cômico, se não fosse trágico. Ele está deliberadamente encurralando os juízes, não tá? Sem dúvida. É um escândalo calculado. O Pritanel era onde os heróis olímpicos e grandes benfeitores da cidade eram honrados às custas do Estado. Ao sugerir isso como pena, ele não só se recusa a admitir culpa. Ele está dizendo que merece a maior honra possível. Exatamente. Ele rejeita as penas usuais. Prisão, multa, exílio. O exílio seria o pior, porque o forçaria a ficar em silêncio. E ficar em silêncio para ele seria morte espiritual. Exatamente. Seria desobedecer ao Deus. E é aqui que ele diz a frase mais famosa da obra: a vida sem exame não é vida digna de um ser humano. Ele força os juízes a uma escolha: ou o honram ou o matam. Qualquer meio termo seria uma traição. Então, ao desconstruir as penas, ele acaba tendo que confrontar a pena final, a morte. E a maneira como ele aborda isso é talvez a sua última e mais profunda lição ali no tribunal. Sim, ele transforma o medo da morte num problema de lógica. Ele argumenta que temer a morte é a pior ignorância, a de pretender saber o que não se sabe. Ninguém sabe o que é a morte. Então, por que assumir que é um mal? E aí vem o famoso dilema. Isso. Ou a morte é a aniquilação total, um sono profundo e sem sonhos. Se for isso, ele diz, seria um ganho maravilhoso, uma paz absoluta. Certo. Ou a morte é uma migração da alma para outro lugar, um Hades, onde ele poderia encontrar os grandes do passado. E se foi isso, que felicidade maior poderia haver do que passar a eternidade fazendo o que ele sempre fez? Examinando, interrogando. Em ambos os cenários, não é um mal. Não é um mal a ser temido. Para um homem bom, ele diz, não há mal algum, nem na vida, nem na morte. Então, no final das contas, a apologia, que em grego significa defesa, não é uma defesa no sentido de um pedido de clemência. É a aula final de Sócrates. Ele usa o julgamento como um palco para demonstrar a sua filosofia na prática. Perfeitamente colocado. É a performance definitiva. E ele não sai de cena sem deixar um último aviso, uma profecia para aqueles que o condenaram. Qual? Ele diz que, ao matá-lo, eles não vão conseguir o silêncio que desejam. Pelo contrário, vão se livrar de um crítico moderado, mas vão despertar outros, mais jovens e agressivos seus seguidores que os questionaram com muito mais rigor. A tentativa de silenciar a filosofia só vai multiplicá-la. Exato. E o pensamento final, aquele que ele deixa para o futuro, é um pedido aos amigos. Não sobre vingança, mas sobre a continuidade da missão dele. Sim, é talvez a parte mais tocante e perturbadora. Ele pede aos amigos que quando seus filhos crescerem, eles os vigiem. E se os filhos parecerem se preocupar mais com riquezas do que com a virtude... Ou se acharem que são algo quando não são nada... Isso. Ele pede que os amigos os atormentem, os censurem, da mesma forma que ele atormentou os atenienses. Que legado impressionante! Ele não pede que protejam os filhos, mas que os submetam ao mesmo tormento filosófico que ele praticou a vida inteira. E isso levanta uma questão essencial que fica em aberto, né? Que tipo de legado é esse, onde o maior ato de amor paterno é pedir que seus filhos sejam submetidos a um tormento intelectual incessante para que se tornem pessoas melhores? Isso talvez defina a essência do projeto filosófico que ele deixou não só para os filhos, mas para todo o mundo ocidental. A ideia de que o cuidado, o amor e o aprimoramento passam necessariamente por um questionamento desconfortável e sem fim.